Bem-vindos ao Tuvis Podcast, o podcast que a gente fala sobre inovação, tecnologia e o impacto disso tudo na nossa vida. Eu sou Patrícia Travassos, jornalista focada em inovação, e é com muito prazer que mais uma vez a gente vai conduzir essa conversa aqui junto com o meu colega querido, co-host aqui nesse podcast, o Rodrigo Lataro, que é VP de Marketing e Growth na Tuvis. Obrigada mais uma vez por me ajudar a conduzir esse papo de hoje. Você gosta de viajar, Rodrigo? Opa, muito. Pois é, hoje o assunto é inovação, tecnologia, negócios, e a gente vai falar sobre o impacto da transformação digital na hora da gente viajar de avião. E o impacto disso não só para os passageiros, mas também para os colaboradores do setor aéreo. E é por isso que a gente convidou aqui para conversar com a gente o Daniel Sonego, que é gerente sênior de TI na Azul Linhas Aéreas. São 21 anos de experiência em tecnologia da informação, só 15 no setor aéreo, não é isso? Sim, é um tempinho considerável. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo e por poder refletir com a gente sobre essas transformações que vem acontecendo nesse setor, que eu acho tão interessante. Se a gente parar para pensar tudo que vem mudando, e talvez a gente sirva esse período que você está no setor aéreo para falar de uma transformação radical que vem acontecendo, né? Na forma como a gente compra passagem, na forma como a gente faz check-in, na forma como a gente despacha a bagagem, quer dizer, toda a interface, todo momento importante da viagem. Agora parece que o passageiro tem uma certa autonomia, ou é uma impressão de passageira? Conta para mim o que você viu acontecer nesses últimos 15 anos. Sim. Hoje o nosso objetivo realmente é trazer o máximo de self-service, né, de autoatendimento para os nossos clientes. E na indústria da aviação, que a gente viu aí ao longo de mais de 15 anos, até um pouco maior que esse, era que tudo era muito ainda no papel. Tinha o conceito de paper ticket antigamente, a forma que a gente pagava, cartão de crédito que nem existia. Então isso tudo foi mudando muito. E eu acho que a grande diferença foi quando, obviamente, entrou a tecnologia de celular, né, o mobile, que permitiu que a gente explorasse isso como um canal para venda, mas também para atendimento. Que hoje nós temos, por exemplo, nosso aplicativo, é o nosso principal canal, nossa principal estratégia tecnológica está na estrutura de aplicativos. Então, dentro desse tempo todo, acho que as principais mudanças que a gente teve, de fato, foram, através da tecnologia, a gente conseguir proporcionar para os clientes autosserviço. Então, desde a hora de escolher a passagem, né, o bilhete, a origem, destino, a data, o modelo tarifário que a gente utiliza, né, em companhias aéreas, efetivou a compra, diversas opções de pagamento, que isso também foi uma coisa que mudou muito, com carteiras, com diversos formatos, diversas formas que nós temos, até o momento do check-in, que tinha muito aquele conceito de ir para o aeroporto, fazer o atendimento lá presencial. E hoje o nosso grande objetivo é que cada vez menos a gente tenha essa necessidade do cliente tendo que ir no balcão de check-in. Que ele possa fazer o máximo possível sozinho em casa, então tem que ser algo muito simples, para que desde um executivo até a pessoa que está fazendo a primeira viagem consiga fazer, e que ele consiga fazer todo o atendimento, todo o fluxo dele dentro do aeroporto, inclusive, o mais leve, suave possível. Que ele só o utilize para fazer um despacho de uma bagagem, para algo muito específico, a viagem de um menor desacompanhado, que aí é um processo um pouco diferente. Claro. Ou quando tem um bebê de colo. Uhum. Então, em alguns momentos que são mais, vamos chamar de exceção, tudo bem. Aí precisa de um atendimento mais específico, mais exclusivo. Mas todo o restante dá o máximo de liberdade e autonomia para o cliente. E mudou, né? Porque se você olhar 15 anos atrás, né, entregando a minha idade aqui, quando eu era pequenininho, né, mais ou menos. Puxa, uma criança. 15 anos atrás, a viagem que deveria ser uma diversão 100% com a família era tensa para os pais. Uhum. Você não tinha essa tecnologia, né? Então, era papel, era o processo de check-in, era o antes, será que eu vou conseguir entrar no aeroporto com todo mundo com a mesma papelada? E hoje, né, você olha 15 anos depois, agora é de verdade uma viagem, né? Você consegue fazer tudo em casa, o atendimento, você não precisa ligar para ninguém, que era outro inferno, né? A gente tem que ligar. Sim. Então, essa tecnologia, ela trouxe um pouco isso, né? E eu acho que faz parte de um bom atendimento, entrega um pedaço da viagem.
Ah, sem dúvida. Né? É o Você começa a início das viajar férias. antes, né? Exato. A ida ao aeroporto já é o início da viagem, né? Então, essa experiência e essa tensão, eu acho que realmente fazem parte. Mas se a gente pensar 15 anos atrás, provavelmente você precisaria de uma agência de viagem para fazer essa interface, né, com a companhia aérea. Hoje você não precisa. Hoje a gente, em alguns casos, chega a imprimir a própria etiqueta de bagagem, né? Que até te surpreende. Você fala, poxa, mas sou eu que tenho que fazer isso? Que coisa, né? Então, a gente vai vendo realmente uma evolução acontecendo no sentido de popularizar. E aí eu acho que essa foi a grande transformação que aconteceu no setor nesses últimos anos, que se a gente pensar quando a gente era pequenininho, e talvez um pouquinho mais de tempo do que os últimos 15 anos, era muito chique viajar de avião, né? Então, era uma coisa de você ir para os aeroportos, ver avião decolar e pousar. Era um programa de famílias. E hoje a gente vê famílias que, às vezes, gastam o mesmo valor de uma passagem de ônibus para viajar num conforto de um avião, né? Então, essa popularização, você acha que também é reflexo dessa mudança de relacionamento com o cliente? Total. As agências, elas têm um papel fundamental até hoje, porque também é um parceiro, né, que nós temos, a própria Azul Viagens, que é uma agência da própria Azul. Então, isso faz muito sentido. Agora, quando a gente olha nos nossos canais diretos, website, o próprio aplicativo, como eu comentei, a popularização ela veio também com a questão do nosso modelo tarifário, que permitiu uma flexibilização muito grande. Você tem categorias, né? Antigamente você comprava uma poltrona e pronto. Agora Exato. você tem o modelo flex, o modelo isso, com bagagem, sem bagagem, com um espaço maior na aeronave, Exato. né? Podendo remarcar sem multa, tem uma série de variáveis, né? Para você Exatamente. pagar preços diferentes. Isso. Então, essa flexibilidade justamente permitiu a popularização também, vamos dizer assim, de diversas formas e opções de pagamento. Então, quem tem cartão pode pagar com cartão, quem prefere pagar com boleto, enfim, o Pix agora também, que está muito forte. Dá para pagar com Pix também. Então, assim, são várias formas que isso também ajuda bastante a você trazer mais pessoas para viajarem. E o nosso modelo de aeronaves também, no caso da Azul especial, que a gente utiliza muito Embraer, empresa brasileira. Então, são aviões excelentes que a gente tem, que permite a gente também, e aí é uma estratégia da Azul, que o nosso principal hub é Campinas. Uhum. E a gente traz pessoas do Brasil inteiro, praticamente, e com aeronaves muito diferentes, que permitem a gente ir em aeroportos que outras companhias aéreas talvez não consigam. Então, a gente tem desde aviões bem pequenos, para 8 pessoas, 10 pessoas, até aeronaves como um A330, que é enorme. Sei lá, deve ter 250 pessoas. Então, isso nos permite montar uma estratégia de malha que vai também em lugares onde antigamente talvez não iria. E você teria que fretar um avião, talvez. Hoje, não. Então, hoje também isso permite bastante que a gente alcance locais onde antes talvez não teria um voo comercial em algumas cidades, né? São 150 destinos que a gente opera hoje. E, Daniel, quando você fala do seu trabalho no dia a dia, o seu foco é relacionamento com o cliente? Ou, por exemplo, para a gente que é passageiro e é leigo, né, no assunto, a gente tem todo um olhar aqui de passageiro mesmo. A impressão que eu tenho é que, de fato, existe um olhar cuidadoso para a experiência que é entregue, inclusive, durante a viagem. Então, desde das comidinhas que a Azul oferece, e hoje em dia isso é raridade nas companhias aéreas, né? A gente viu isso acontecer também ao longo do tempo, né? Quando a gente era pequenininho, de novo. Entrega comida, a gente tinha comida, agora sim, que quer, compra, filha, né? E aí, Daniel, eu queria te perguntar, quando a gente fala em TI, no seu trabalho, no dia a dia, você está com foco em oferecer uma melhor experiência para o cliente, e aí a gente fala desde a compra da passagem até a experiência em voo, porque a gente vê que a Azul tem alguns diferenciais no sentido até da comida que a gente recebe no avião, né? Que também, desde que a gente era pequenininho, as coisas mudaram. Sim. Era uma coisa muito mais à vontade, tinha ali realmente um lanchinho, né, em voos menores, uma refeição completa em voos maiores, que hoje não tem. Muitas companhias... paga. Pois é, quer, compra. E a Azul, na verdade, te oferece uma bandeja e você pode pegar quantos você quiser, levar a balinha para filha em forminha de avião, que é uma coisa... Tem uma gentileza diferente. Tudo bem, isso não é tecnologia, isso é atendimento ao cliente, mas tem Wi-Fi a bordo, tem as TVs ainda que faltam
em outras aeronaves concorrentes, muitas vezes. Então, conta para mim, você tem um foco em toda essa experiência do começo ao fim? Como é que é o seu trabalho no dia a dia? Na nossa área de tecnologia, nós temos, obviamente, algumas divisões, né? Porque a gente olha diversas áreas dentro da Azul. E uma coisa bem importante em cima do que você está falando é que nós temos comitê de experiência do cliente, para você ter uma ideia. Que o nosso time de TI participa junto para entender oportunidades que a gente pode explorar com tecnologia, junto com esse comitê, do que a gente pode melhorar na experiência. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram falar do tapete azul? Não. Tem vários aeroportos que a gente instalou, que é uma estrutura que fica no portão de embarque, que fica refletindo no chão a fileira que você tem que entrar para facilitar a sua entrada. Eu não sabia que chamava tapete azul. É muito legal, é uma projeção no chão. Exato, que é para quê? Justamente facilitar o embarque. Não são em todos os aeroportos, porque nem todos a gente consegue ter a mesma estrutura, mas em Campinas, por exemplo, tem bastante. E foi coisas como essa que a gente combina uma necessidade, uma oportunidade com tecnologia e coloca algo nesse sentido para trazer um negócio que é inovador. Não tem nenhum aeroporto que eu conheço que faça isso. Teve a ver com a pandemia? Porque eu acho que foi logo depois que eu voei pós-pandemia. Foi antes? Foi antes da pandemia. Aí, obviamente, que com isso a gente aproveitou que no momento da pandemia estruturou o algoritmo técnico para trazer alguma separação, para na hora de fazer o embarque, ele fazer uma inteligência que embarcasse de uma forma, que tivesse algum distanciamento. Então, tudo isso está costurado. Então, é só um exemplo de coisas que saem de um comitê de experiência do cliente que nós temos, justamente para que dentro do TI a gente consiga mapear e entender como é que a gente pode desenvolver esse tipo de tecnologia. Muito legal, porque realmente, né, a gente vê aquela fila no portão de embarque, eu nunca entendi, porque tá todo mundo com lugarzinho marcado, direitinho, e aí fica aquela fila enorme, e você fala, poxa vida, exato, tá, a gente já tá viajando nesse momento, né, mas esse tipo de iniciativa gera um conforto que realmente é muito legal, né, para o começo de viagem. Assim como quando teve a pandemia, acho que foi um bom ponto que você colocou. Questão do atendimento, né, do cliente quando ele chega no aeroporto. A gente tinha desenvolvido uma tecnologia um pouco antes que era para a gente nem precisar encostar em nada e já sair uma etiqueta de bagagem. Que você estava comentando um pouco, né, que a gente estava conversando um pouco antes. O que acontece? A gente montou um modelo na linha de autoatendimento que você fez o check-in em casa e você tem direito à etiqueta de bagagem, né, a tua franquia permite, você só aproxima o QR Code de um tablet que está com a câmera ligada, ele vai lá e imprime a etiqueta de bagagem. Ou seja, você não precisa ter você contato, não precisa encostar em nada. Só vai lá e a gente teve naquele momento que desativar os quiosques para autoatendimento, porque você tinha que tocar em tudo. Nesse caso, não. Você não encostava em nada, só aproximava e ele já imprimia. Então, de novo, são coisas como essa que algumas a gente teve a oportunidade de fazer antes da pandemia e teve algumas outras que a gente aproveitou, que a gente já tinha, para continuar mantendo uma qualidade de atendimento. Infelizmente, com a questão da pandemia, né, a gente teve Manteve. Inclusive, a gente expandiu. Né? Porque na época a gente utiliza muito o aeroporto de Campinas, porque é um grande hub, então a gente acaba usando meio como uma espécie de laboratório para esse tipo de inovação. E quando dá certo lá, a gente acaba escalando para outras localidades, né? Muito legal. Agora, a gente sabe que a Azul tem esse foco no cliente, mas isso é reflexo também de muitas ações que têm foco nos colaboradores, né? Sim. Vocês têm um case importante de employee experience que eu acho que era interessante da gente compartilhar aqui, porque, obviamente, a forma como os funcionários são tratados reflete diretamente na forma como eles tratam o cliente final, né? Sim. Então, o que é esse projeto que vocês já lançaram há um ano e está virando benchmark para o mercado? Esse projeto é o seguinte, assim como a gente tem um comitê de experiência do cliente, a gente também tem um comitê de experiência do tripulante. E a gente identificou uma oportunidade de trazer a mesma experiência que nós temos para os nossos clientes, também colocar isso para os nossos tripulantes, que é os nossos colaboradores, né? A gente chama dentro da Azul de tripulante. Todos? Todos. Não é só quem está na aeronave? São tripulantes. Aí o que tem é a tripulação do voo. Ok. Mas os tripulantes somos todos nós, mais de 14 mil pessoas. E qual que é o ponto? A gente desenvolveu na mesma tecnologia que nós utilizamos para o aplicativo, para o cliente, para o consumidor final, para os nossos tripulantes. Então, pelo aplicativo, você consegue fazer uma série de autosserviços
e que a gente está expandindo cada vez mais para que todo mundo tenha uma experiência muito parecida. Então, por exemplo, nós temos um programa de concessão de passagens para os tripulantes. Eu posso emitir minha passagem por lá. Então, eu consulto origem, destino, vejo como é que está o voo para saber se eu vou conseguir embarcar ou não. Tudo isso do mesmo jeito que você, quando for comprar, vai ter. A mesma experiência. É um aplicativo voltado aos tripulantes. Totalmente voltado aos tripulantes. Só que a gente fez bastante estudo para entender o que era que também os tripulantes precisavam. A gente estava com o objetivo de colocar um negócio que talvez não ia fazer muito sentido. Então a gente fez muito estudo, a gente testa bastante, a gente nunca coloca tudo para todo mundo, até para evitar que, se tem algum problema, algum erro, a gente consiga corrigir em tempo antes de colocar para todo mundo. E hoje, só para vocês terem uma ideia, por volta de 95% dos nossos tripulantes utilizam o aplicativo. Então, para extrair o olerite dele, no caso para tripulação, eles conseguem consultar a escala de voo, saber uma série de informações do voo que ele vai trabalhar, quem vai estar com ele, a calculadora de salários, que era um pedido antigo que eles tinham, que era justamente para ele saber quanto é que ele vai receber no próximo mês, com base no planejamento de escala de voos que ele tem. Então, tudo isso são coisas que a gente sabe que o mercado busca fazer e a gente já fez. Então, realmente está virando um case porque a gente está focado em garantir que todos os nossos tripulantes, inclusive eu, tenhamos a melhor experiência possível digital para que, quando a gente vai colocar isso para o cliente, ele consiga vender para fora o que ele tem dentro. Dá para dizer que acaba sendo 14 mil funcionários, é um número grande. Sim. Então, uma série de testes, por exemplo, na emissão de passagens, podem ser feitos primeiro com o cliente interno para depois expandir para possivelmente o cliente final. Sim. Existe esse tipo de iniciativa? Estamos testando uma aplicação nova, uma função nova com os clientes internos primeiro e daqui a pouco ele chega para os passageiros? Tem sim. Ali, não só em TI, mas a gente trabalha no modelo ágil, né? Então, a gente tem as squads e dentro dela a gente tem essa disciplina de fazer esse tipo de teste e procura testar muito exaustivamente para garantir que o mínimo de erros aconteça. E para o próprio aplicativo de experiência para tripulante, que é o app Minha Azul, né, que é o nome dele, a gente também faz nesse formato. Então, por exemplo, esse exemplo que eu comentei aí da calculadora de salários, nem todo mundo ainda está com acesso, porque a gente está fazendo em ondas para garantir que para cada onda está funcionando certinho, que o cálculo que foi realizado de madrugada, quando ele for consultar de manhã, está funcionando. Então, é mais ou menos nesse mesmo formato que a gente faz para tripulante, a gente também faz, nas devidas proporções também, claro, para os clientes. Acho que só indo nessa parte de experiência interna, porque eu, como consumidor, e a gente estava conversando antes do podcast aqui, acho que 80% das minhas viagens foram com a Azul. E é nítido que existe uma preocupação com o cliente. Desde a chegada do aeroporto, dentro da aeronave, fora da aeronave, quando você tem um problema, quem nunca já teve o problema, tem uma preocupação exagerada e é muito gostoso, porque como a Paty falou, a viagem começa na ida ao aeroporto. E dali você espera uma boa experiência. Quando a gente está falando, de onde vem isso internamente? Porque deve ter. A gente reflete lá fora, se o tripulante não estiver feliz, provavelmente a gente não sentiria isso dentro dessa experiência. De onde vem isso? Alguma curiosidade? Como é que é essa cultura dentro da Azul para refletir tanto isso para fora? Você falou exatamente a palavra, faz parte da nossa cultura. O nosso presidente, o Abi, o nosso CEO também, né, que é o John, eles colocam muito, nosso VP de pessoas, que é o Jason, enfim, todo o comitê executivo da Azul, eles pregam muito, eles reforçam muito a questão da cultura de pessoas. Cultura é uma empresa de pessoas que a gente fala sempre. Isso não só para dentro, mas reflete muito para fora. Então, por exemplo, na chegada de novos tripulantes que a gente tem, né, a gente tem a Universidade da Azul, que fica em Campinas, tem lá o Bem-vindo, né, que a gente chama. E vai todo o comitê para fazer essa recepção. E desde aquele primeiro momento, já colocado muito isso é muito forte dentro da Azul, né, essa cultura de fato, entregar o melhor possível para os clientes. E isso vem muito da liderança. Então, todas as oportunidades que a gente tem de interagir com o comitê é muito dedicado, é muito focado nisso. Então, é muito comum, por exemplo, ver em post do LinkedIn, o John servindo balinha, servindo a bandejinha com todo mundo e coletando feedback de todo mundo, todos os clientes que estão naquele voo. E isso mostra muito para todo mundo que está lá. Cara, o presidente está fazendo isso, né? O nosso CEO está fazendo isso. Então,
essa postura, né, reflete muito. Essa proximidade dessa com proximidade o cliente, que é feita com o cliente, reflete para todo mundo. Então é meio que quase que ficou, é uma coisa praticamente orgânica, que a gente obviamente está sempre reforçando e é muito um colocando para o outro. Então quando a gente escuta isso de cliente, então isso reforça muito que a gente está no caminho certo. Legal. Eu queria falar, eu acho que quando a gente pensa em setor aéreo, a gente pensa em segurança, né? Eu tive no Parque Tecnológico lá de São José dos Campos, e a gente estava falando com o presidente ali do Parque Tecnológico, ele disse, puxa, toda a tecnologia que é desenvolvida, voltada para o setor aéreo, ela precisa ser muito precisa, porque a gente está lidando com vidas, né? No caso da TI e dessas aplicações, é claro que a gente não está falando ali da engenharia das aeronaves, a gente está falando de relacionamento com o cliente, relacionamento com o colaborador. Mas isso reflete também uma percepção de segurança, né, para todo mundo que interage com a companhia aérea? Sim, e aí eu vou fazer um complemento em relação a isso, que não é o bastidor da companhia aérea, né, das companhias aéreas. É muito forte a questão de segurança para dentro com tecnologia. Então, a gente tem diversos softwares da indústria que vão desde coleta de todos os dados que a aeronave produz, para saber se tem qualquer tipo de desvio ou chance de desvio. É tudo isso coletado. Tem uma área dentro da Azul e das outras companhias que tratam somente disso, de segurança, né? Então, com esse foco em segurança. A gente tem software para manutenção, que faz todo o planejamento da manutenção das aeronaves, que é para controlar exatamente manutenções planejadas, não planejadas, todo o estoque de inventário que a gente, todo o estoque de peças que a gente tem, tudo isso é controlado para garantir que a aeronave, quando tiver qualquer tipo de problema, a gente possa atuar o mais rápido possível. Nosso programa de formação, né, do pessoal de manutenção, para poder atuar com da melhor forma possível. E fora os softwares que garantem que a decolagem, pouso, toda a navegação vai acontecer da melhor forma. Então, também são softwares da indústria que ele considera o peso do avião, quanto vai ter de combustível, quanto tem de bagagem, de carga, de pessoas. Tudo isso ele leva em consideração. Condição climática, se a pista é maior, é menor, se está chovendo. Tem N variáveis que são os despachantes de voo que a gente tem, né, no nosso CCO, que cuidam disso para garantir que todo o plano de voo vai ser o mais preciso possível e vai ter o mínimo de turbulência possível. Eles conseguem prever até onde vai ter, através de análise climática, etc., para eventualmente, se tiver que fazer algum desvio, para ter menos turbulência, altitude que tem que voar. Então, tudo isso, óbvio, é condição climática, pode acontecer algum desvio, mas o preparo que a gente faz para garantir que isso tudo aconteça da forma mais segura possível e linkado com essa questão da experiência que a gente estava falando, é muito forte. Então tem muita tecnologia por trás. E aí uma curiosidade, as companhias concorrentes, elas compartilham esses dados quando o assunto é segurança? Assim, o que a gente também tem é uma certificação chamada IOSA, que sem ela a gente não consegue sequer operar. Né? Assim, não é nem uma questão de venda, é uma questão de operar. Eu não lembro exatamente o que representa a sigla, mas é uma certificação, se eu não me engano, a cada 2 anos, que é para certificar se tudo nos requisitos de segurança, se as companhias aéreas estão seguindo. Então, no fim do dia, acaba tendo uma espécie de compartilhamento, talvez não tão visível, mas sim, acaba acontecendo. Então, essa certificação é que nos permite, não só para a Azul, mas para a Gol, para a Latam, para todas as companhias, poderem operar seguindo um critério mínimo de segurança. Então, desde o calço que tem que colocar ali na escadinha, então é feita uma auditoria para saber se naquele dia o tripulante que estava ali responsável por aquele voo se colocou, até coleta de dados, entre N outros requisitos que são avaliados. Então, nisso acaba tendo um pouco desse compartilhamento, porque é um padrão que todas têm que seguir. Não, e se a gente parar para pensar, claro que tem a nossa percepção de segurança em relação à aeronave e toda a engenharia de voo, né? Mas se a gente parar para pensar, a maneira como os tripulantes estão felizes ou estão descansados ou estão sendo acolhidos pela companhia, isso também reflete na segurança no fim das contas, né? Porque é claro que é um casamento entre o mecânico e humanos, né? Então, a gente precisa, eu acho que esse trabalho que você faz em relação ao aplicativo, ao atendimento nesse público interno, também reflete nisso, né? Não, com certeza. E tem um ponto muito importante também, que
quando a gente monta a escala dos tripulantes, aí no caso da tripulação especificamente, tem algoritmos para entender se eu posso alocar ou não aquela pessoa naquele voo. Se não vai ter uma jornada maior do que é o permitido, que é o que a gente chama de fadiga. Então, tudo isso é considerado até para garantir que a pessoa correta está naquele voo. E, então, não é só treinamento, que também é muito forte. Como eu falei, a gente tem a Universidade da Azul para fazer essa formação. Tem muita reciclagem, treinamento para pilotos, para toda a tripulação técnica, também para a questão da manutenção, etc. Mas até nisso tem inteligência para poder garantir que a pessoa correta vai estar naquele voo. Então, justamente para garantir que o voo vai sair da forma mais segura possível. Muito legal. A tecnologia no processo como um todo, né? É engraçado que eu te ouvindo aqui, eu tô respirando mais, que eu falei, cara, porque eu sou um cara que eu tenho medo de avião. Entro, gosto, adoro viajar, mas sabendo, né? Porque olha quanta coisa por trás. Porque, gente, é um negócio gigantesco no ar, voando. É incrível, né? Você é incrível. Eu acho né? maravilhoso, realmente. Eu sou encantada, assim, com essa tecnologia, com essas possibilidades, com o papel que o Brasil tem nesse setor, né? Que é bonito da gente ver desde a história do ITA, lá em São José dos Campos, e realmente o desenvolvimento da Embraer. Acho que a gente tem uma reputação de excelência, né, por aí. Não, com certeza, tanto que a Azul foi eleita a melhor companhia aérea do mundo, né? E esse ano fomos a eleita mais pontual pela Cirium, que é um órgão aí que faz justamente as medições, etc. Então, o Brasil está sendo muito exposto, né, por companhias como a Azul, como a própria Embraer, como você falou, para o mundo. Então, a gente está dando realmente exemplo para o mundo como é que opera uma companhia aérea. É interessante porque tem alguns detalhes, né, que a gente vai vendo como as coisas são tratadas. Eu me lembro quando começou temos o prazer de anunciar que fechamos a porta exatamente, pontualmente, né, no horário marcado e tal. Chega. E puxa, Quando chegamos 10 minutos. ou chegamos 10 minutos antes do previsto e tal. Esse tipo de coisa eu acho que vem acontecendo nos últimos anos, até muito em função de um momento de caos aéreo que aconteceu no Brasil, né, Sim. E de muitos percalços que também a gente vê acontecendo até pelo crescimento da malha viária, né, da malha de voos, né. E aí muitos detalhes vêm aparecendo, né? Mas é interessante como sempre a gente é surpreendido. Outro dia eu estava no aeroporto e eu acho que é a própria Azul que fala fulano, alguns retardatários, né, que estão atrasados, aí chama pelo nome, Rodrigo Lataro, venha, é a última chamada para o voo. Nosso voo não será o mesmo sem você. É muito bacana, são vocês que fazem. Então são detalhes que não tem nada de tecnológico, mas eu acho que é uma gentileza, um cuidado e que a gente se atendimento ao sente... cliente é um detalhe, né? Porque, de novo, você percebe um gesto, uma palavra, um bom discurso quando você entra na nave. Sempre foi tudo muito mecânico, né? Você está entrando num avião. Então, porque se comporte, segurança, né? Fica aquela coisa tensa. Segurança não precisa ser seriedade, né? Ou frieza no atendimento. Muito pelo contrário, até para pessoas que têm medo de avião, esse acolhimento já te dá outra experiência, né? Já te traz realmente... e acho que o Hub de Campinas realmente virou a cara da companhia de vocês, né? Com certeza. Lá é o nosso Hub, de fato. Vocês têm um terminal exclusivo? Lá? Na realidade, praticamente todo o aeroporto é a Azul que opera. Tem alguns outros voos com outras companhias, mas eu não sei exatamente o número, mas é praticamente a Azul. Lá nós temos, lá bem próximo, nosso hangar de manutenção, que é enorme, então é muito grande, que está lá também. Temos a parte também dos terminais de cargas, que a gente tem uma presença também forte aí com a Azul Cargo, né, que é o braço logístico da Azul. Tem a Universidade da Azul, então está basicamente quase que tudo concentrado ali em Campinas. Em relação ao impacto da pandemia, vocês reduziram o número de colaboradores e já recuperaram, já retomaram? Como é que ficou para vocês esse período que foi crítico? A pandemia foi o seguinte, pouco antes a gente estava quase chegando em 1.000 voos, que é um marco significativo, né, por dia. E a gente precisou com a pandemia chegar
se eu não me engano, foi 70, 75 voos, aquele monte de aeronave parada. Então, a gente teve alguns programas de licença não remunerada, enfim, de redução de quadro, porque teve aeroportos que a gente precisou fechar, né, a base por um tempo. E a gente já recuperou, já tem algum tempo, inclusive. Esse número de mais de 14 mil pessoas, né, que a gente tem hoje, 14 mil tripulantes, já passou até do que era antes da pandemia, então a gente recuperou forte já. Represou, né? Eu não sei se isso, pelo menos a minha sensação quando você vai fechar alguma viagem, é que tá tudo super lotado as coisas, Sim, né? tá Então bem acho lotado. que tem um... Tá lotado e tá caro, né? Exato. Se a gente vai falar sobre isso, porque é incrível como não tem nenhum lugar sobrando nos voos, em qualquer voo, e os preços são impressionantes, né? Preços de voos nacionais estão muito impressionantes. O principal fator para preço, assim, tem diversas questões, mas acho que o principal é o preço do combustível, que nós pagamos em dólar. Não importa se é para voar de Congonhas para Santos Dumont ou de Campinas para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. É tudo em dólar. Então, é altamente impactado por isso. O leasing de aeronaves também é em dólar. Então, isso compromete muito, porque o nosso custo, e aí não é só da Azul, é custo da indústria, no caso aqui no Brasil principalmente, acaba ficando elevado. Um dos fatores é esse. Eu achei que era demanda, porque como os voos estão lotados de qualquer maneira... Está influenciando também. Mas como custo operacional, custo para voar, é muito caro. É muito caro. Então, por mais que reduzisse por questões de demanda, o custo para operar é muito alto. Agora, como é que vocês, no relacionamento agora com o cliente, aí falando de tecnologia e de toda essa experiência que vocês procuram proporcionar para os passageiros, eu queria falar sobre o WhatsApp e sobre perfis de clientes, porque vocês têm a própria agência da Azul, oferecendo pacotes. Isso daí já vem de uma inteligência de dados, por exemplo, de saber onde os clientes estão procurando mais voos e não estão encontrando. E aí já são criados criados pacotes que, sabendo dessa demanda represada ou reprimida. Conta para mim um pouco sobre isso, sobre essa inteligência de dados que hoje é tão comum na área de tecnologia. Então, a gente trabalha muito com Analytics, isso é um fato. Tem a nossa área de digital, que é muito focada nisso. Então, tudo a gente coleta dados justamente para poder entender como é que está a demanda, etc. E aí um ponto importante é que nós temos o programa Tudo Azul, que eu não lembro exatamente qual é o número que a gente está hoje, mas assim, são milhões e milhões de clientes que a gente tem dentro dessa base, e a gente tem toda uma inteligência também para... É o programa de fidelidade. É o nosso programa de fidelidade. Então, isso também nos permite ofertar produtos de uma forma muito mais exclusiva e muito pautada em análise de dados, em analytics. Não só o analytics mais talvez tradicional de tagueamento de site, para saber se teve desistência da compra, mas também todo por trás. A gente tem data lake para poder ter o máximo de informação possível, para poder trabalhar em cima disso, né? Então, a gente consegue, a partir disso, ter bastante informação para fazer os estudos e tentar ofertar, seja o pacote, seja algum programa de pontos, né? Olha, queime seus pontos aqui com esse tipo de passagem. Então, isso tudo a gente tem bastante inteligência por trás para poder dar o melhor direcionamento para a campanha que a gente quer fazer. Então, isso é bastante forte. Agora, quando a gente falou, né, dessa jornada dos 15 anos e mais próxima aqui a pandemia, teve uma mudança, né? Principalmente quando a gente olha em serviços, sai do telefone e vai para o WhatsApp, né? Então, aquela coisa, eu quero ser atendido em algum lugar. Como é que foi essa transformação para a Azul? Porque a gente vê outras, não só companhias, mas empresas que migraram seu atendimento de telefone para um atendimento de WhatsApp e fechando vendas através do WhatsApp, que a gente estava falando das agências aqui. Sim. Como é que é o impacto do WhatsApp dentro da Azul no canal de atendimento ou de fechamento de vendas? Sim. O que a gente tem muito forte hoje, com o uso do WhatsApp, é que a gente tem um robozinho que ele consegue entender se o cliente vai fazer, por exemplo, o embarque dele hoje, ele já manda o cartão de embarque para facilitar o processo dentro do aeroporto, né? Então, já fez lá, está com o check-in pronto, já vai o cartão de embarque pelo WhatsApp. O que a gente também tem bastante forte é o chat dentro do próprio site e do aplicativo da Azul, que tem um bot por trás, que tem toda uma inteligência. Não é o chat GPT ainda, mas a gente utiliza uma tecnologia de chatbot para poder
fazer a conversação toda com o cliente. Então, a gente tem isso nesse sentido ainda muito forte no chat, na ferramenta de chat que nós temos, e no WhatsApp é mais voltado para o... Mas, assim, a gente sabe que tem muita oportunidade ainda para explorar com isso, né? O WhatsApp, eu acho que talvez é o canal de comunicação, a ferramenta de troca de mensagens mais utilizado aqui do Brasil, né? Não é tão forte, talvez, nos Estados Unidos, então tem regiões que a gente é muito forte. Aqui no Brasil é muito forte. Então, a gente sabe do potencial que tem para explorar ainda nisso. Mas hoje ainda está mais concentrado nesse facilitador de informação para o cliente. Talvez ainda. as agências devem usar um pouco mais para conversar com o cliente, ou isso talvez seja permitido? Talvez, por exemplo, eu sei que na Azul Cargo, né, a gente tem um modelo de franquias. Então, as franquias ela têm uma autonomia, ela tem que seguir, obviamente, o roteiro, mas ela tem alguma autonomia. Eles usam, né, o WhatsApp, dá a impressão até que é um WhatsApp da própria Azul, e não é. Né? É um WhatsApp que aquela franquia utiliza para estreitar o relacionamento. Então, usa muito nesse sentido de ter um contato maior com o cliente. Mas é um modelo mais que, como você falou, da agência, provavelmente eles também acabam utilizando. Então, mas não é um modelo oficial. Não é um modelo oficial da Azul. Né? Nesse caso, as empresas têm sua autonomia para poder criar esse tipo de canal. Né? Quando a gente fala de futuro ou tendências, o que você apontaria de novidade? Porque, por exemplo, uma novidade que me surpreendeu nos últimos voos é a história da gente poder estar conectado em pleno voo, né? Sim, depois que a gente começou a usar celular, coloque no modo avião. Hoje em dia, cara, você manda mensagem em pleno voo, continua trabalhando normalmente. Fora a quantidade de entretenimento, né? De filmes que agora tem as interfaces e vários parceiros possivelmente de conteúdo para vocês. Então, quer dizer, realmente a experiência vem crescendo. O que a gente pode esperar pela frente? Tem vários pilares aí, né? Pensando na linha de experiência, eu acho que o WhatsApp, por mais que as empresas estejam utilizando, ainda não está full potential, né? Assim, você não consegue fazer exatamente tudo ainda. Então, eu acho que ali ainda tem bastante coisa para inovar ali dentro. A própria Azul, como eu falei, né? Tem bastante potencial ali que, fazendo parte da estratégia, é um negócio bem interessante. Eu acho que tem a questão do chat GPT, dessa linha toda que está sendo colocada. Tem muito para a gente também poder explorar. Pelo visto, está acontecendo algum teste nesse sentido? Não. Mas, assim, ele é o que pode, talvez, potencializar ainda mais a questão do autosserviço. Então, se você coloca algo que permite ainda mais, quase que uma experiência humana ali, né? Parece, né? Quando você está testando. Não que eu esteja testando, mas... Todo mundo está testando, todo mundo, né? A gente está olhando como é que isso pode estar acontecendo. Mas ele dá essa sensação, né? Não é aquela coisa fria do botzinho, né? Então, ele tem um pouco disso. Então, também é um pilar que muito provavelmente a gente deve ver aí num curto prazo até, né? Isso se expandindo muito. Para a parte, por exemplo, de logística, a gente fez alguns testes, por exemplo, com o uso de drone, para facilitar a questão de entrega. Então, por exemplo, locais onde a gente tem um pouco de dificuldade de chegar, o drone, você estabelece 2 pontos, 2 drone ports que eles chamam, e você deixa aqui onde você consegue chegar mais rápido, e aquilo você pode transportar uma vacina, que não é um negócio pesado. Total. Você leva lá numa fazenda lá e volta. Então, são situações como essa que dá para, com certeza, explorar. E também tem uma parte, eu acho que também bastante forte que dá para explorar, que é a inovação para dentro de casa. Então, o caso do App Minha Azul, ele acaba sendo uma inovação onde tudo isso que eu acabei de falar, exceto talvez pelos drones, mas são muitas coisas que a gente pode também trazer para dentro de casa. Então, o máximo de inteligência por trás para que os nossos processos internos consigam garantir que, por exemplo, quando você solicitar um reembolso, ele seja processado mais rápido, isso faz diferença para você. Ao invés de eu ter alguém lá consultando um monte de informação para processar aquilo, estou dando só um exemplo hipotético aqui, quanto mais inteligência a gente consegue colocar nisso, melhor. Então, por exemplo, eu lembro quando aconteceu aí a pandemia, quando precisava, ou situações, por exemplo, quando a gente teve pico de Covid, eu acho que foi o ano passado ou retrasado, eu acho que em janeiro, a gente precisou fazer alterações de voo porque não tinha tripulação. Então, teve um problema com isso. A gente tinha algoritmo por trás para disparar, olha, seu voo foi alterado, você imagina fazer isso aos 15 anos atrás? Como é que você ia contratar esse pessoal todo? Total. Como é que você escala isso? Então, acho que a inovação ela também tem que ir no sentido de escalar também. Ela não pode ser só uma inovação para 2, 3 pessoas. Tem que atender o máximo de pessoas possível. Então, olhando para dentro de casa, também tem muito potencial para que cada vez a gente tenha processos mais automatizados, robôs, etc.,
para a gente poder trazer uma experiência melhor para quem está na ponta. E Daniel, você ia falando aí sobre o aplicativo, me ocorreu de te perguntar em relação a parcerias com startups, porque a gente vê muitas vezes, sei lá, democratizou, popularizou, né, o público das companhias aéreas, e a gente vê hoje famílias viajando com cachorro. Rodrigo, provavelmente, não sei se as suas Nunca filhas... viajaram, Não? mas a gente quer. Tem uma Akita em Maiorca. Imagina viajar com uma Akita dentro da aeronave. Mas Mas é cada vez mais comum a gente ver famílias que agora têm, além de crianças, pets também. Não, viralizou. Tem um vídeo que viralizou que acho que é de um pastor, eu esqueci a raça do cachorro, que ele estava na primeira classe, deitadinho, É mesmo? viajando com a família. Jura? Numa poltrona só para Só ele. pra ele. Gente. É um Golden, lembrei da raça, um Golden. Que chique. Deitadinho, bonitinho. Nossa, chiquérrimo. Mas, enfim, e muitas startups estão oferecendo, é claro que oferecem algumas inovações em relação a esse contato com, muitas vezes, pets ou bagagens, né? Aluguel de malas ou, enfim, serviços dos mais variados que estão para esse momento de viagem, né? Então, existe essa possibilidade desses aplicativos se transformarem numa plataforma também onde você acessa esses serviços, ou isso é muito por conta da segurança também não entre no meu no meu app? Não, eu acho que tem como, né? Assim, no final das contas vai precisar ter um framework, ter algumas políticas, né? Mas a gente tem parceria com canais que nos permitem falar com startups, tem alguns programas que o nosso time de pessoas também cuida para chegar em eventos, para fazer parcerias. Então, isso é comum, isso sim. Agora, como plataforma, não sei se é um negócio no curto prazo que ainda dá para fazer, mas muito provavelmente seguindo um modelo, um protocolo legal justamente pensando em segurança, porque são acesso a dados, LGPD, tem muita coisa que a gente tem que se preocupar hoje em dia, auditorias muito pesadas que a gente tem. Isso acaba criando uma necessidade de estabelecer políticas para poder fazer também esse tipo de parceria, né? Então, todas essas empresas que a gente acaba contratando, a gente também tem uma régua bastante alta quando a gente vai trazer algum parceiro novo. Então, principalmente os parceiros que a gente tem, que são mais da indústria, né, que talvez vocês não conheçam, obviamente, eles têm quase que praticamente o mesmo critério, as mesmas auditorias que a gente tem aqui, eles também têm. Porque tem que ser todo mundo muito compliance. Então, startup ela acaba sendo tem um potencial também, só que depende muito do que você for explorar. Tem que ser alguma coisa, às vezes, mais específica que permite a gente fazer parceria. Mas não ou para trazer para dentro tem que se adequar a toda a política e cultura da empresa, né? Sim. E aí, quando a gente fala de cultura, voltando a falar um pouco sobre o aplicativo voltado aos tripulantes, é interessante da gente pensar, e eu queria saber como é que isso funciona na Azul em termos de diversidade, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de diversidade. E hoje o grande desafio das grandes empresas com muitos colaboradores é tratar os colaboradores como pessoas individuais e não como números e grupos, né? Você percebe um crescimento no acolhimento às diversidades, às diferenças? Como é que isso funciona lá? Sim. Dentro da área de pessoas tem diversas equipes, né? E uma delas é específica em cultura, diversidade, atração, para seguir o mesmo formato que desde o momento que a gente vai atrair uma pessoa nova para virar um tripulante até a experiência dela aqui dentro, tem uma área exclusiva só para tratar desse tema, vamos chamar assim. Então, é uma equipe que está dedicada para, como eu falei, desde o momento que a gente vai trazer as pessoas, quais são as necessidades que a gente tem que se adaptar, óbvio, né? Tem bastante coisa que ainda está old school, né? Até talvez da questão da indústria. Então, está tendo muito... a gente está buscando fazer muitas adaptações, até para o aplicativo do cliente. Teve um caso aí recente, de um post que eu vi no LinkedIn, que o Jason, que é o nosso VP de pessoas e de experiência com o cliente, ele respondeu que era se eu não me engano, a pessoa tentou fazer um check-in, só que tinha nome do pai e nome da mãe. Só que, para a criança. Só que eram 2 pais. E a pessoa falou, olha, putz, a Azul não está preparada ainda. Em uma semana, a gente fez a alteração, porque são coisas que às vezes passa, é desapercebido. A gente falou, opa, é um feedback importante que o casal nos trouxe. Então, alterou lá, se eu não me engano, para representante legal. Perfeito. Justamente para não ter esse... porque as famílias estão mudando completamente, né? Em todos os sentidos. E a maneira como a pessoa quer dizer qual é o gênero
ou não, né? Exato. Se ela quer compartilhar ou não. E aí a questão de pais e responsáveis, né? Interessante que eu acho que as empresas estão começando a ficar realmente e precisam, né? Precisa. É uma exigência dos passageiros também. E é uma experiência também. Parece um detalhe, mas pra gente, às vezes, esse tipo de coisa faz diferença. Né? Você não sentir em nenhum momento que aquela experiência não é para mim. Sim. Né? Pelo fato de eu ser, por exemplo, um casal gay. Eu tenho um marido, a gente não tem filho ainda, só tem filha canina. Mas é isso, você tá lá e tem uma experiência completa, independente do que você é ou o que você quer ser. Né? Então é esse olhar que desde o nosso vice-presidente olhando um post, ele já fez uma alteração do aplicativo em uma semana, a gente tem essa mesma atenção também para dentro de casa. Só que, é claro, é um trabalho grande que tem que ser feito. Energia ali, né? Que é uma energia, a gente tem que fazer pesquisa, entender. A gente está fazendo agora, esse ano, a gente vai fazer um censo para poder entender melhor. Então, assim, tem muita coisa que... Mas, só voltando, tem uma equipe que é dedicada com esse foco. Muito bem. Não, eu tenho uma última pergunta. Então aqui. Pergunte. Vamos tirar a parte séria de lado. E agora eu tenho certeza que quem está vendo esse podcast ou ouvindo quer saber. Qual é o período que troca os salgadinhos dentro da aeronave? A gente gosta de goiabinha? Gosta. Gostamos de fine? Também. Mas quando que isso troca? Tem um processo? Quando muda, você quer alternativas? Quero alternativas. Gente, estou na tá aeronave vendo? ali, quero uma alternativa. O público é exigente, Daniel. Não tem jeito. É segredo. Não, Daniel, não posso falar. Mas tem. Vai trocando. É troca, mas não é um negócio assim que troca muito também. Tá. É finito, né? Essa variação que a gente tem, né, do serviço de bordo. Então, mas depende muito do voo, depende de uma série de fatores, acaba tendo alguns ajustes, mas não é nada muito considerável, não. Você vê ele querendo alternativas, eu achando já uma maravilha poder levar uma balinha extra para minha filha quando não está em voo. Eu só tô tentando ver mais coisas ali, ó. Não, mas é interessante o olhar. Deve ser muito difícil, né, lidar com clientes tão variados, né? Porque e hoje com as redes sociais, isso é incrível como a coisa se né? As pessoas têm opinião para tudo, né? E as redes sociais estão aí para todo mundo falar o que quiser. Em geral, mal, né? Realmente, ele fez só uma careta, vocês que estão ouvindo. Por enquanto, ele só me respondeu com... uma boa experiência, é divertido. Com uma porque expressão. a hora, eu brinquei aqui, mas é uma hora divertida do voo. Onde eu venho aquela bandeira e falo, o que tem né? hoje? Eu gosto porque a gente, às vezes, viaja bastante pela Azul. Então, o que tem hoje, né? Aí você fala, cara, eu quero todos, porque essa é a frase clássica. Eu quero todos, um de cada. É um de cada. Um de cada é o melhor, realmente. Um de cada. Gente, muito obrigada mais uma vez. Gostoso esse papo. Eu acho que é muito interessante a gente refletir um pouco, né, sobre essas mudanças, como é que a tecnologia está mudando. Às vezes a gente vai viajar e não se dá conta, né? Mas parando um pouquinho para refletir, poxa, quanta coisa aconteceu, né, nos últimos anos. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada mais uma vez, Rodrigo. E eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, então, o nosso podcast. Fala para todo mundo o que você tem ouvido por aqui. E continue com a gente para os próximos. Muito obrigada e até a próxima.